Sejam bem-vindos ao meu canal de Booktube, as minhas leituras, e hoje vou falar-vos de um livro sobre uma amizade entre um rapaz, o Peter, e um raposinho, o Pax. Foi um livro que gostei bastante e começamos pela análise da capa. A capa é a original, é uma capa muito bonita, com cores bastante agradáveis e onde se salienta as cores vermelhas do pelo dos raposos. Esta é a cor que os raposos têm no outono para se disfarçarem nas cores do outono dos bosques. Este é um livro que eu gostei bastante, que tem uma história muito interessante, muito mais para além do que esta amizade, e é um livro que me trouxe algumas recordações também, porque eu tive uma aventura e tive uma amizade com um raposinho quando era mais novo, que já vos conto. Ora, esta história está muito bem contada pela Sarah Pennypacker. É passada nos Estados Unidos, não diz especificamente onde é que é, e é passada durante uma guerra, que também não especifica. Começa com a separação entre o rapaz e o raposinho, por imposição do pai. A partir daí a narrativa divide-se e temos duas perspectivas da história. Uma do rapaz que, depois de ir viver com o avô, tenta encontrar o raposinho, e outra do raposo que tem um mundo novo para descobrir, mas também para sobreviver às agruras e à crueldade do mundo. Temos então dois crescimentos, o crescimento do rapaz e também a sobrevivência e também crescimento do raposo, que, sendo um animal doméstico, tem que aprender a sobreviver como um raposo, porque ele não era um raposo, digamos que ao ser um animal doméstico seria mais quase como um cão, e ele tem que no bosque tem que aprender a comportar-se como um raposo, a caçar e a sociabilizar-se ou não com os outros animais e também a proteger-se. Depois existem outras personagens que aparecem a meio caminho, muito boas também. Existe uma senhora que se chama Vola e que aparece como um meio de ajuda ao Peter, mas quando chegamos ao fim não sabemos quem é que ajuda mais. Se foi ela que ajudou o Peter, se foi o Peter que ajudou a ela. Uma das grandes personagens ou dos grandes temas do livro também é a guerra. Tudo o que a guerra representa ou pode representar, o ato de se matar outra pessoa ou o ato de se matar, seja o que for, também é falado neste livro, mas sempre com o fio condutor de a aproximação ou a vontade que os dois personagens, o Peter e o Pax, têm de ficar juntos novamente. O Peter porque se sente perdido sem o raposinho, sente culpa de não ter lutado contra a vontade do pai, que foi abandonar o raposo, porque o pai teve que ir combater. E depois, por outro lado, o raposinho que tem sempre a convicção de que o rapaz vai voltar, mas acaba por ter como prioridade, para além de ter que esperar, ter que sobreviver num ambiente que ele não conhece. E acabamos por seguir estas duas personagens nos muitos quilómetros que os separam. Depois vamos
também encontrar o pai do Peter e conhecer um bocadinho mais também desta personagem. É uma história muito comovente, sem ser piegas, não é comovente de fazer chorar as pedras da calçada, e tem até bastante, é uma história também um bocadinho cruel pela veracidade dos acontecimentos, mas é uma história apaixonante, uma história que nos faz pegar no livro e mergulhar logo na história e depois querer saber sempre mais. É uma história também muito bem contada, segundo o ponto de vista do raposinho. Está muito bem escrita, não representa o raposinho como se fosse um boneco, mas sim como se fosse uma raposa, tendo a autora conseguido meter-se na pele de um raposo e conhecer algumas emoções, algumas diversidades que eles possam sentir. Eu, conhecendo um bocadinho sobre raposos e gostando sempre, a minha história com raposos foi que eu, quando tinha 17 ou 18 anos, ainda vivia com os meus pais no Alentejo, e a minha casa sempre foi tipo jardim zoológico. Eu tinha sempre muitos animais, e houve alguém que um dia me foi lá entregar um animalzinho com 2 dias, com os olhos fechados, com as orelhas fechadas, o pelo parecia um bocadinho de carpete, e nós nem sabíamos o que era, mas decidi logo, claro, tentar criá-lo, e consegui criar, e foi um raposinho, e chamava-se Botão, e teve 2 anos comigo. Foi um bocadinho triste a história também, porque depois nunca consegui, ele ficou completamente manso, nunca se conseguiu introduzir ou voltar a colocá-lo na natureza, e ele acabou por viver a sua vida depois numa quinta de uns amigos dos meus pais, onde fizeram um espaço para ele. Mas acredito, nunca, pensando bem, nunca foi muito feliz, porque esteve sempre sozinho. Ele adorava cães e adorava... Tinha um instinto animal, mas era completamente manso, e por isso, assim que fosse solto, ele era morto logo no primeiro instante por caçadores, que foi o que aconteceu com a mãe dele. A mãe dele foi morta, e depois de matarem a mãe, viram que havia 2 raposinhos no ninho lá perto. O outro raposinho, não sei o que é que lhe aconteceu, e um veio parar comigo. Mas foram 2 anos muito ricos e que ficam sempre dentro do meu coração, porque fiquei com uma amizade especial a raposinhos. Ele foi sempre completamente manso para mim, conhecia-me muito bem, e acredito que gostasse da minha companhia, como eu gostei da companhia dele. Mas depois também as nossas vidas mudam, era impossível ter um raposo em casa. Por um lado, tenho sempre uma ternura para com o raposo e a lembrança do Botão, mas por outro lado, agora, passado uns anos, é com um bocadinho de melancolia e tristeza que fico quando penso que ele podia ser um raposinho livre, e não foi. Não se conseguiu ir, porque ele ficou completamente manso, não se conseguiu reintroduzir e não conseguiu voltar a ser selvagem. Se fosse hoje, seria de outra maneira, mas há 30 anos ou mais, as coisas foram assim. Mas tenho sempre um carinho muito grande por raposos, e este livro foi muito especial também por ter esta história. E é um livro que é um spoiler, mas também não é um spoiler. É um dos poucos livros que falam de animais e que o animal não morre no fim. Digo-vos já aqui isto, para quem muitas vezes não lê livros. Sei que há pessoas que não leem livros de animais, de cães ou gatos, porque
a história sempre a puxar pela lágrima acaba com o animal morto no final. E este não morre no final. Por isso estejam descansados, podem ler à vontade e até tem um twistzinho interessante no final da história entre a amizade entre o Peter e o Pax. Por isso, aconselho a todos que gostem de animais e que tenham interesse em ler o livro para o comprarem, porque é um livro muito bonito, está muito bem escrito e é uma história muito engraçada. Eu depois, no final, o que acontece sempre com livros que eu gosto muito, esta é a versão portuguesa editada pela editora 2020. Fiquei com pena de não ser capa dura, de ser o paperback, mas de qualquer maneira a edição está bonita. Tem umas gravuras também, vou mostrar aqui uma, por exemplo, umas gravuras a preto e branco muito bonitas também, feitas por o ilustrador John Klassen, e é um livro que todos os que gostem deste tipo de livros devam ler, mesmo para jovens também, mas especialmente para adultos, acho que são um bom livro com uma boa história. Espero que vos tenha interessado esta história. Digam-me se já leram, se já conheciam este livro. Digam-me alguma coisa. Beijinhos, até à próxima.